Hello, good morning if you're watching this video in the morning, but if you watching this video in the afternoon, I say good afternoon. Hello students, teacher Adriane here to start a new English video. So hi, how are you? Professora Adriane mais uma vez para começar mais uma videoaula. Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos continuar com a turma do quarto ano. Hoje nós iremos abrir o nosso livro na página 44 e 45. Please, class, open your book on the page 44 and 45, tá? 44 e 45. Tá, então nós iremos ler sobre essa história da notícia. History of the news, tá? História das notícias. A timeline of publishing on newspapers, tá? Seria uma linha do tempo de publicação e jornal, tá? Então, turma, nós iremos ler essa timeline, que é essa linha do tempo, tá? De publicações. Aqui nós temos o ano de 1940, 1400, o ano de 1400. People communicated news through letters. Books were copied one at a time, by hand. Olha só, no primeiro, nós temos aqui, as pessoas, elas se comunicavam, né, essas notícias, a comunicação das notícias, né, através de cartas. Os livros eram copiados, né, durante esse tempo, à mão, ok? So, people communicated the news through letters. Books were copied one at a time, by hand. Na segunda timeline eu tenho in Germany, Johannes Gutenberg invented the printed press, which allowed for many copies to be made from the same document. Aqui nós temos em 1440, nessa timeline nós temos, na segunda timeline, na Alemanha, o Johannes Gutenberg inventou a impressão, tá? Que permitiu muitas cópias, né, muitas cópias foram feitas desse mesmo documento, tá? Então isso aqui é uma revolução muito grande para toda a sociedade, para o mundo todo, porque as notícias, através da impressão, ela vai rodar o mundo, ela vai chegar na Alemanha, ela vai chegar na África, ela vai chegar na China. Essa notícia impressa, então, é muito fundamental. É a descoberta desse alemão, Johannes Gutenberg, tá? Que ele inventou a primeira impressão. É um alemão, ele inventou um dispositivo que aplica a pressão numa superfície com tinta, transferindo-a, tá, para uma superfície de impressão, geralmente papel ou tecido, usado para imprimir os textos, tá? Então, ele criou essa... Eu vou mostrar essa máquina para vocês. Pronto, turminha. This guy... Olha só, esse é o Johannes, tá? O Johannes Gutenberg. Ele inventou essa máquina aqui, ó, tá? Ela é um pouquinho grande, tá? Nós temos aqui o homem por trás da impressão Gutenberg. Aí nós temos essa máquina que ele inventou, que está atrás dele. E aqui nós temos alguns livros, tá? Foi graças a ele que hoje nós temos os livros impressos. Palmas para o Johannes. E aqui nós temos uma outra imagem, tá? Que é essa invenção do Johannes, tá? Olha como é que era essa máquina. Máquina impressa, tá? Então, está aqui, ó, a máquina que o Gutenberg desenvolveu. Essa foi a invenção dele.
Então, turma, é interessante porque essa invenção do Gutenberg, ela foi muito importante e ela é muito importante até hoje, tá? Então, foi graças a ele. Em 1605, nós temos a new started being spread through printed pamphlets in Germany and later in the rest of Europe. Aqui nós temos, ó, as notícias começaram a serem propagadas através desses panfletos impressos, através de panfletos impressos, ok? Então, as notícias começaram a se espalhar, a se propagar, na Alemanha e no resto da Europa. Oh, yes, e no resto da Europa. Já em 1704, nós temos The first newspaper came out in Boston, United States. Então, o primeiro jornal foi impresso em Boston, nos Estados Unidos, em 1704, de acordo com a timeline. E em 1974, nós temos The first online or only newspaper appeared even before the internet. It was the News Report in Illinois, United States. Já em 1974, The First Online Newspaper, o primeiro jornal online, somente apareceu em 1974, tá? Mesmo antes da internet. Aí ele foi, ó, The News Report. Esse aqui, ó, The News Report. Era o nome, né, do jornal. Em Illinois, lá nos Estados Unidos, tá? Então, o nome dele foi The News Report. A primeira vez em que apareceu o jornal online. O primeiro jornal online, em 1974. E por último, nós temos 1990. The first news website started operating on the internet em 1990, tá? Então, o primeiro website, né, a começar a operar, né, pela internet foi em 1990, o primeiro jornal online que tinha um website online operando pela internet para relatar, dar essas notícias, né, através da internet. Isso aqui é uma revolução, é algo fantástico, tá? Algo que demorava muitos meses para você saber. Agora você sabe em tempo real, bem mais rápido, através da internet. Essa é a facilidade da internet. Ok, turma. Agora nós iremos fazer algumas perguntas sobre o texto. Ok? Nós iremos prestar atenção aqui na primeira questão. First, primeira. Why was it difficult to get informed before in 14th? The second, what was the importance of Gutenberg's inventions? Number 3, how can we get informed nowadays? Number 4, how can we protect ourselves against fake news? Então, na primeira nós temos, por que era tão difícil coletar informações antes de 1400? 2. O que era tão importante nessa invenção de Gutenberg? Number 3. Como nós somos informados hoje em dia? Como nós podemos nos informar hoje em dia? Number 4. Como nós podemos nos proteger contra as fake news? Então, turminha, vocês irão responder o texto. Vocês irão responder as perguntas do texto. Na primeira questão, qual era a importância, né? E como era difícil se informar antes de 1400. Então, vocês irão pesquisar aqui no texto, irão escrever, tá? A segunda, como foi essa... qual é a importância, qual foi a importância da invenção de Gutenberg? Tá? Aqui no texto nós podemos coletar, ó. Bem aqui, ó.
Allowed for many copies, ó, permitiu muitas cópias, tá? Permitiu muitas cópias, tá? Informou, fez a impressão. Vocês irão responder aqui. Na número 3, como nós podemos nos informar hoje em dia? Através de quê? De jornal, através de mídia, através das mídias, jornal, TV em geral. Como nós podemos? Number 4, e como nós podemos nos proteger contra as notícias falsas. Eu já vou dizer para vocês que fake news, ó, é uma propagação de notícias falsas. Mas nós devemos nos proteger não repassando mensagens que nós não conhecemos. Só assim a gente já ajuda, tá? Não repasse mensagem que você não conhece, não sabe a origem dela. Então é isso, vocês irão responder essa questão. Ok, class, vamos mudar para o exercício número 2. Change the exercise number 2. Aqui nós iremos ler os extratos e escrever o principal objetivo de cada notícia desse artigo, tá? Informar, persuadir ou entreter a pessoa. Aqui eu tenho entretenimento, vocês irão responder entertain. Number 2, inform, informar. And number 3, persuade, persuadir. Entreter, informar e persuadir. Entreter é quando você permite a presença e apresentar filmes, espetáculos que você pode assistir. Então, é entreter alguém, né? Aqui na segunda, informar, ó. A proibição de celulares na sala. Essa é a notícia. O Senado aprovou a proibição de celulares na escola, tá? Então, aqui, essa notícia está informando o que aconteceu, tá? E na número 3, nós temos a new research proves pizza is not good for your health, ó. Nova pesquisa prova que a pizza não é boa para a sua saúde. Essa aqui, ó, é uma matéria de persuasão, ó, para tentar te persuadir, ó. Você é o amante de pizza? Ele pergunta. Bem, você deveria começar a pensar em tentar uma outra opção de comida. Então, os especialistas têm nos informado que novas pesquisas provam que a pizza não é saudável, tá? Então, essa matéria, ela tem a intenção de persuadir, de mudar a tua opinião. Fala que ela praticamente diz para você, para de comer pizza que não dá certo para ti. Não dá. Então, ela tá tentando te persuadir. É isso que ela tá querendo fazer. E na segunda, quer informar que o Senado aprovou, né, essa proibição, né? Aprovou uma taxa, né, para essa proibição de celulares na escola e na sala de aula, tá? De todo o país, ok? E aqui nós temos o 20 Great Movies for Rainy Days. Aqui seria, nessa notícia, para entreter a pessoa, os 20 melhores filmes para dias de chuva, para rainy days, tá? Aqui nessa primeira. Então, respondam entertain, inform and persuade. Ok, turma. No exercício número 3, in the exercise number 3, we have the definitions. Aqui nós iremos ler as definições das novas histórias, né? E ler essas novas histórias aqui e identificar cada parte. Aqui na number 1 eu tenho byline. Byline, ela tells who wrote the story. Ela diz quem escreveu a história. Tá, caption, number 2, explain to content of a photograph or illustration. Ela explica o conteúdo da foto ou ilustração. Dateline tells when and where the story was published. Aqui fala quando e onde a história foi publicada. Number 4, headline. Large typewriting and designed to summarize a story and attract the reader's attention. Seria um tipo largo de escrita destinado para resumir uma história e
atrair a atenção do leitor. Atrair, chamar a atenção do leitor para essa história. Então, eles fazem um resumo. Lead. Initial paragraph that summarizes the story and grabs the reader's attention. A intenção do lead é um parágrafo inicial, que resume a história, tá? Para atrair a atenção dos leitores. Eles são espertinhos, né? Aqui nesse texto e nessa imagem, eu posso perceber um anúncio de jornal, certo? Online, que diz assim, ó: Volunteer students organize a recycling campaign. Tá? Aqui seria: estudantes voluntários organizam uma campanha de reciclagem. A matéria foi publicada em 25 de setembro de 2017 pela jornalista Louise Sherry. Então, aqui nesse texto, nós iremos observar como funciona uma notícia de jornal. Tá? Aqui, ó. After learning about biodegradable materials, a group of students from a local school started a recycling campaign. Aqui eu vou ler só um pouquinho desse primeiro parágrafo. Ó. Depois de ler sobre os materiais biodegradáveis, um grupo de estudantes, né, da escola local começou uma campanha de reciclagem. Então, essa matéria é uma típica matéria de jornal, tá? Super interessante. Aí, na imagem, e é cheio de imagem, né, eles mostram, tá, esses dois voluntários, ok? Então, aqui eles estão informando, tá? Que tem essa campanha sobre a reciclagem de materiais biodegradáveis, tá? Então, um grupo de estudantes do 4º ano visitaram os parques, né, nas áreas e outras áreas públicas para coletar plásticos, metal, vidros e papéis contendo, né, e guardando para ser reciclados, ok? Então, essa é a iniciativa dos alunos, muito interessante. Já na 4ª questão, meus amados, o livro está propondo algo para vocês. Vocês irão completar o card aqui e escrever sua própria nova história. Aqui eu tenho headline, ó. Ela deve ser uma frase curta para atrair a atenção do leitor. Ó. Então, escreva a sua headline. Qual é a sua notícia? Você vai falar sobre material reciclado, então qual é a frase que você vai colocar na headline, ó? É uma frase curta que é usada para atrair a atenção do leitor. Aqui é lead, ó, um parágrafo com 2 ou 3 frases, ó, com 2 ou 3 frases contendo do que a matéria fala, o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu e como isso aconteceu. Então, aqui nós temos o lead, tá? Que é aquele parágrafo com 2 ou 3 frases para falar da sua história. E aqui nós temos a lista de detalhes, ó. List other details, a lista de outros detalhes, ó. Você deve querer incluir a sua história nova, tá? What could make it more interesting? O que poderia tornar essa sua história mais interessante? Fotos, gráficos ou dados? Então, vocês podem adicionar imagens para atrair a atenção dos leitores, gráficos para mostrar um dado científico e dados científicos sobre um determinado assunto. E aqui na list do quotes, aqui eu tenho lista de citações de pessoas que você deve incluir, ó. Tá? Que as pessoas estão envolvidas ou que as pessoas querem falar sobre isso. Ó. Você pode usar o Instagram para colocar um comentário. Então, aqui eu tenho citações, que você pode escrever citações. Então, turma, aqui a 4ª questão é só uma dica para vocês fazerem, se vocês sentirem a vontade de fazer esse pequeno jornalzinho. Tá certo? Então, a gente finaliza aqui com o nosso vídeo. Eu vejo vocês no próximo vídeo, na próxima aula. Have a nice day. Bye bye, students. I love you so much.